Boa noite, pessoal. Estamos na nossa 11ª live e hoje nós vamos falar sobre a profissão de social media. Então, uma profissão que eu gosto muito. Gente, eu nem acredito que nós já fizemos 11 lives aí ao longo do mês de setembro. É uma graça de Deus, vejo como uma graça de Deus, né? Pra quem não sabe, eu tenho um bebezinho de 3 meses, então tô muito feliz, gente, muito feliz mesmo com a interação lá no grupo. E hoje, para falar sobre essa profissão, eu vou chamar a Leide. A Leide, ela é social media, ela é referência nessa área. A Leide foi minha aluna e eu tenho muita honra de chamá-la aqui para falar sobre essa profissão, que eu tenho um carinho muito grande. Então, Leide, eu vou te colocar aqui na chamada. Seja bem-vinda, Aline, Suelen, Leide, Stephanie. Eu espero que essa live seja muito esclarecedora para todos vocês. Oi, Leide, boa noite, Olá, boa noite. tudo bem? Tudo ótimo? Estão me escutando direitinho? Tudo certo? Estou sim, você tá me ouvindo? Tá me vendo bem? Sim, sim, tudo certo. Ai, perfeita, muito bom falar com você, seja bem-vinda. Vamos falar hoje sobre a sua profissão, né? Então, eu fico muito feliz de receber. Tá, pessoal? Depois, quem estiver lá no grupo vai receber a live tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, se lá, entre no grupo, interage. Essa é a última live da série Profissões do Digital. Então, a gente vai encerrar com chave de ouro essa série, que tenho certeza que tem sido muito pessoa. Então, vamos lá. Leite, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, como que você chegou na profissão de social media. Então, vamos lá. Então, estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Para quem não me conhece, muito prazer. Me chamo Leide, eu sou aqui de Brasília, tenho 26 anos, sou casada, mãe de duas crianças também, né? Tenho um casalzinho, uma de 2 aninhos e outro de 11 meses. Estão ali dormindo também. E a profissão social media, para mim, ela foi justamente pensando na minha família. Foi assim que eu me encontrei como social media. Eu tenho por formação acadêmica pedagogia, me formei como pedagoga, atuei como pedagoga durante alguns anos também. Eu me formei muito nova. Entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. Então eu me formei muito rápido e já comecei a atuar também. Desde o período da faculdade eu já atuava como pedagoga. Porém, já no período da faculdade, eu já namorava e eu já tinha a pretensão de casar, já tinha a pretensão, né, de ter uma família, de ter filhos e etc. Então, por conta disso, eu já tinha, assim, uma ideia que eu não ia continuar, que eu não ia permanecer como pedagoga. E aí, passando pela faculdade e tudo mais, veio a oportunidade de empreender. Eu comecei vendendo saias aqui nas redes sociais, eu vendia saias e vestidos. Na época que explodiu as lojas modestas, eu estava lá, uma jovenzinha também vendendo. Eu tinha 18 anos quando eu abri minha loja. E aí eu e o meu, na época, namorado, começamos a vender em prol do nosso casamento. Então a gente pensava assim, enquanto a gente está fazendo faculdade aqui, a gente precisa de uma renda extra, vamos se jogar aqui, né, e vamos empreender. E a nossa loja era 100% online. A gente fazia tudo e eu já então comecei a ter ali os primeiros contatos com marketing digital, com vendas, com negócio, com gestão e comecei a me interessar muito pela área. Achei assim incrível, um universo, né, muito amplo. E aí eu continuei, finalizei o curso de pedagogia, finalizei ali toda a formação em 2018. 2019 trabalhei normalmente ali, ainda como pedagoga e ainda mantendo a loja. E aí a minha ideia era que a loja fosse o nosso sustento mesmo, que a gente se casasse e ficasse só com a loja. Mas aconteceu a pandemia e na pandemia a gente teve vários custos, né? Um negócio físico, ele tem infinitos custos. Então a gente viu que não dava para manter.
A gente realmente não conseguiu manter a loja, o trabalho estava muito caro, enfim, várias questões mesmo. E aí a gente teve que fechar a loja, infelizmente. A gente se casou em 2020, a ideia era que a gente já ficasse com a loja, mas infelizmente não deu certo. Então foi aí que eu comecei a pensar em novas possibilidades, em o que fazer para que aquele sonho, né, de estar em casa, de trabalhar em casa, de logo ter uma família, ter filhos, que eu comecei a estudar mais ainda sobre marketing digital. Eu comecei no mercado de afiliado, mas eu confesso que não durou muito tempo. Eu comecei ali, ainda em 2020, eu fiz um curso e tal. Eu já tinha outros cursos voltados para a produção de conteúdo por conta da loja, mas eu ainda não tinha me tocado em fazer disso uma profissão. Eu nunca tinha ouvido o termo social media. Eu sabia de produção de conteúdo, eu sabia de criação, estratégia, etc., mas eu nunca tinha ouvido o termo do profissional em si, né? Então, eu fui para o mercado de afiliados, não me adaptei, fiquei ali cerca de um mês, né, realmente não me adaptei, aí eu parei e fui assim. Um dia, Deus colocou na minha frente um anúncio e era uma pessoa falando, inclusive era uma pessoa aqui de Brasília, uma expert social media aqui de Brasília, e ele estava anunciando o curso dele e tal, e todas as possibilidades. E aí aquilo ali me encantou. Na hora que eu vi o anúncio, foi assim, certeiro, eu era o lead que ele estava querendo. Então foi a partir daí que eu realmente falei, caramba, é isso, é isso que eu queria. Era atender clientes ali fazendo produção de conteúdo, porque já era algo que eu já sabia fazer, era conseguir ser dona do meu próprio tempo, porque eu ia escolher o horário que eu ia trabalhar, quando eu ia trabalhar, a quantidade de clientes que eu ia atender, o tipo de clientes que eu ia atender. Então era aquilo ali que eu tava querendo. Então eu fui lá, me inscrevi no evento gratuito e tal, fiz todo o círculo ali de lançamento do moço. E realmente entrei pro curso e comecei a formação de social media. E foi a partir daí que eu dei início mesmo, um pontapé inicial na profissão social media e saí já da minha carreira como pedagoga. Eu não tinha nenhum preparo, sabe, para sair ali. Eu não me preparei, não tive um preparo financeiro, etc, para sair. Aconteceu que por conta da pandemia, né, cortes de funcionário, etc, de empresa, mudanças dentro das empresas e etc, a escola estava mudando, eu também já não estava gostando, então a gente já chegou à conclusão que eu não ia dar continuidade ali no serviço na escola. E aí eu uni o útil ao agradável, né? Foi mais ou menos uma situação assim, de em um mês eu estava empregada, no outro mês eu não estava. O anúncio chegou até mim e eu falei, olha, é isso que eu tenho, é isso que eu vou me agarrar. E eu me agarrei com unhas e dentes, recém-casada ali. Meu esposo tinha o trabalho dele, mas a gente precisava complementar a renda. Então, me agarrei com unhas e dentes e falei, vou fazer dar certo. E foi exatamente o que aconteceu. Nisso estamos aí até hoje e agora com uma agência completa de social media. Que legal. Sim, em 4 anos, né? Em 2017, Exatamente, 4. exatamente. Que bacana. E você falou assim, me chamou muita atenção. Esse agarrar com unha, porque a gente recebe todos os diversos anúncios, diversas chamadas, diversas promessas, né? O que faz dar certo é esse agarrar com unha. Então, você escolher uma profissão e falar assim, é isso. Sim. E aí você me conta do mercado de afiliados, né? Então, muitas vezes a gente vai chegar no digital, às vezes a gente vai começar numa área, né? A gente foi uma área e a gente fala assim, olha, essa área talvez não seja para mim. Meu pessoal, Eu achei que era a minha internet, mas tá falhando sim. Tá dando tá? umas cortadinhas. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Não, continua falando, porque ele tá cortando Tá, tipo, algumas tá. palavras. Se falhar, vocês me avisam aqui de novo, tá bom? Acho que agora tá ok. É, agora tá ok? Eu acho que a gente estava em cima aqui de um negócio. E eu acho muito legal, assim, quando a gente fala desse agarrar com unhas e dentes, porque a gente vai ser bombardeado, né, por diversas promessas, né? Se a gente for analisar todas as lives que nós já fizemos aqui, foram 11 no total, né? A gente vai ver que todas as profissões têm um chamariz, né? Mas você tem que encontrar a nossa profissão.
aquela que melhor se adequa à nossa realidade, às nossas habilidades, né? E é um ponto que eu sempre toco muito aqui, essa questão das habilidades, então, que a gente já tem. Então, é muito importante que a gente saiba agarrar essa oportunidade e falar assim, não, eu vou focar neste caminho, né? Eu vou fazer este curso do começo ao fim, não ficar Sim. procurando 1001 referências e pega um pouquinho de um. Não, a gente tem que começar e seguir um caminho, né? Exatamente. E até esse é um ponto interessante em relação a cursos, né? Porque, gente, curso de qualquer profissão, quando você começa a pesquisar, aparece um, dois, daqui a pouco aparece 100 diferentes. E apesar de, no final, todo mundo fala a mesma coisa, só que uma coisinha ou outra que muda em cada curso deixa a gente desnorteada. É o que vai impedir a gente de ter resultado. Então, tanto que eu me lembro bem que na época, é até interessante você ter falado nisso, porque na época eu comprei o curso desse rapaz sem pensar duas vezes. Eu comprei. Só que na mesma semana que eu vi o anúncio dele, eu também vi o anúncio de uma outra menina. E aí, na época, eu fiquei na dúvida porque o preço dos dois era o mesmo. Só que um oferecia de um jeito, outro oferecia do outro. E pra mim tudo era muita novidade. Eu entrei nos 7 primeiros dias do primeiro curso que eu comprei e eu não gostei. Eu não gostei da forma que a pessoa falava, eu não gostei, não me adaptei ali. Eu pedi o reembolso e comprei o da outra pessoa que também estava em semana de lançamento. Acabei comprando o dela. E aí, na época, eu fiz o curso dela completinho. Completinho a ponto da gente ter aquele certificado lá da Hotmart, tudo direitinho. Porque, assim, pra mim, era muito difícil pensar em diferentes metodologias. Porque para quem não sabe de nada, se a gente começa, aí compra um curso, aí depois compra outro, você nunca vai saber o que dá certo. Principalmente quando o assunto é produção de conteúdo. Porque tem muita questão de metodologia. Cada pessoa tem uma metodologia. E aí, quando você começa a misturar as metodologias, o negócio não dá certo e você acha que a culpa é do fulano, é do ciclano que vendeu o curso para você, quando na verdade a culpa é sua, que colocou tudo no liquidificador e fez ali um mix de tudo, né? Exatamente. Exatamente do seu jeito. E me fala um pouco, Leide, assim, para quem tá chegando agora na live, que vai ouvir depois, muita gente tá ouvindo as gravações, né, da live. O que faz um social media? Como que é quais são as responsabilidades de um social media? Bom, o que muita gente acha que é um social media é um fazedor de post, né? A pessoa que faz o post é um social media. E isso também é algo que você tem que ter muito claro na sua cabeça desde o início. Quando você sentar e se decidir por ser social media, você tem que pensar o seguinte: o social media, ele é responsável pela gestão estratégica das redes sociais. Só que qual que é o ponto dessa gestão estratégica? É você definir um objetivo com o cliente. Então, dentro do seu escopo de trabalho, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Definir um objetivo com o cliente. Então, o que que o social media faz? De acordo com o objetivo do cliente, o objetivo daquela marca, daquela empresa, ele vai traçar estratégias. Essas estratégias, o que são? São pequenas ações que vão ser feitas dentro da rede social do cliente para que ele alcance aquele objetivo final. E quando a gente fala de objetivo, a gente pode ter aumento de vendas, né? Todo mundo que sempre quer vender, mas às vezes é um momento. Às vezes tem uma marca que ela está se lançando no mercado, então ela precisa muito mais de alcance, de posicionamento, de reconhecimento de marca. Às vezes é uma marca que ela já se lançou no mercado e ela está passando por um processo de rebrand, ela está mudando a persona que ela atende, ela está mudando o público que ela atende, ela está lançando um produto novo. Então, cada caso é um caso. Sempre vai ter. O cliente sempre vai dizer que quer vender mais, ele sempre vai dizer que quer aumentar o número de seguidores. Só que qual que é o papel do social media na definição de objetivo? É colocar aquela questão de ser palpável. Então, são objetivos palpáveis que a gente traça ali, junto com o cliente, e desses objetivos nós criamos ações dentro das redes sociais para alcançar esse objetivo. Então, o social media ele é responsável pela montagem dessa estrutura, dessa estratégia, e dentro dessa estratégia, o que está incluso?
Tá incluso calendário editorial, análise de persona, análise de público-alvo no geral, análise de concorrentes. Dentro dessa estratégia também, você vai fazer ali a linha editorial do teu cliente, vai ver quais são os assuntos que vão ser tratados no perfil. E tudo isso está atrelado à parte de campanha de vendas. Por que que tem muito hoje em dia no mercado esse ponto de que social media é só um fazedor de post? Porque normalmente as pessoas que não têm uma boa formação no sentido de social media, elas são pessoas que simplesmente vão fazer um post de, digamos que tabelado, um post para marcar presença ali, para dizer que fez alguma coisa. Então, por exemplo, ao invés de ser um social media que vai pensar numa estrutura, em um calendário editorial, em uma campanha, em um objetivo, ele é o social media que pensa, opa, hoje é dia 4 de outubro, hoje é dia de São Francisco de Assis, eu vou fazer um post aqui pro meu cliente sobre isso. Sendo que não tem nada a ver com o cliente, ou às vezes é só um post de dia de São Francisco de Assis. E não muda nada na vida do cliente, não muda nada no faturamento do cliente, não muda nada para a audiência do cliente. Então, o social media ele é responsável pela criação da estratégia e essa estratégia ela está vinculada ao comercial daquela empresa. Então, a produção de conteúdo ela anda de mãos dadas com o comercial, com campanhas comerciais. O social media ele é um gerador de demandas. Então, o que ele faz? Ele cria estratégias para que as pessoas possam comprar daquele cliente. A compra, a venda em si, ela não é feita pelo social media. Mas a pessoa ter o desejo de comprar, ou seja, clicar no link da bio, fazer um comentário para que a pessoa possa chegar ali, ir pro WhatsApp, né? Criar funis de venda ali dentro, funis que possam levar a pessoa para um próximo passo, isso é responsabilidade do social media. Então, em termos até mesmo de habilidade que você precisa ter para ser um social media, é importante que você pense se você é uma pessoa que gosta de pensar estrategicamente, se você é uma pessoa que gosta de montar ali quebra-cabeça, né? Porque uma coisa tem que estar conectada com a outra. Uma ponta solta destrói tudo que você criou ali, tudo que você está tentando fazer. E às vezes é nisso que a gente vai ajustando ali a estratégia. Uma pecinha que não está muito bem encaixada, a gente dá um encaixezinho melhor para as coisas fluírem para o objetivo que a gente deseja. Perfeito, perfeito mesmo. Eu acho que o social media ele tem que estar muito alinhado, como você falou, né? Essas campanhas, né? Então vai ter momentos que vão pedir um tipo de post, né? Vai pedir um tipo de stories, uma linha editorial, né? Então, Isso. a gente tem um lançamento, eu tenho clientes aqui que têm lançamentos periódicos, né? A comunicação muda de acordo. Então, assim, não é uma coisa Sim, não é uma coisa exatamente. e um bom social media, ele tem esse manejo, né, de tudo. Ele está ligado ao do cliente, com os objetivos macro da empresa, do cliente. Inclusive, é interessante você falar disso, porque o social media, muitas vezes, a maioria dos social medias não sabem trabalhar em lançamento. Porque lançamento é totalmente diferente uma campanha de lançamento de infoproduto para uma estratégia de uma hamburgueria, para uma estratégia de um salão de beleza. É muito diferente. Muito. A frequência de posts é diferente, a quantidade de demandas que o social media faz é diferente. Dentro de um lançamento, o social media vai atuar ali também em outras redes sociais, e isso também é legal, né? Porque a gente às vezes acha que social media é só de Instagram. Não que seja errado, você pode ser um social media especialista em Instagram e está tudo bem. Mas normalmente, até mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, quando a gente está buscando clientes que pagam bem, que pagam mais, eles sempre têm outras redes sociais. E eles querem essa produção também nas outras redes sociais. Então, o social media tem que saber fazer uma headline lá para o YouTube, uma thumb para o YouTube. O social media tem que saber como que ele posiciona o cliente dele lá dentro do LinkedIn. Ele tem que saber quais vídeos que é legal ele tirar ali do Reels e jogar lá no TikTok. Então, tem que ter esse manejo também. Sim, e saber orientar o cliente também, o que o cliente vai produzir, né? Como que ele vai se portar. Isso. O cliente, muitas vezes, né, ele nem sabe quem é a persona dele. Eu não sei se acontece com você, mas acontece Demais. comigo. Porque, assim, o cliente, ele
não é um especialista em marketing. E eu já vi Uhum. pessoas assim, batendo o pezinho, porque, nossa, porque o cliente é burro, porque o cliente não sei o quê, porque o cliente não sabe de nada, mas não é papel do cliente saber isso. É o nosso dever ir lá direcionar o cliente, é o nosso papel, né? Como social media, né? É o seu papel, no caso, né? Eu estou muito mais a parte estratégica aqui da empresa, não trabalho diretamente com a parte social media, tenho profissionais que fazem isso aqui, mas eu comecei a minha trajetória na Laço Criativo, que é a minha agência, né? Meu carro-chefe sempre foi a parte de redes sociais, né? E eu sempre percebi isso entre os meus concorrentes, pessoas que eu conversava, então é o nosso dever posicionar, falar o que é bom, o que não é, se o cliente está se posicionando bem, se ele não está, né? Isso é nosso dever, né? Falar o que funciona, o que não funciona, sugerir melhorias, né? Então a gente tem que ter essa proatividade. Sim, e eu acho que proatividade é o ponto assim principal para qualquer social media que quer se sobressair no mercado. Porque tem muito social media que ele simplesmente fica esperando pelo cliente. Esperando o cliente ter uma ideia, esperando o cliente falar o que tem que fazer. Então, às vezes o cliente, quando ele vê essa falta de proatividade, ele começa a repensar se ele realmente precisa de um social media. Porque é ele que está tendo as ideias, porque é ele que tem que correr atrás. Então, o social media, ele precisa dessa proatividade. Eu já tive muitos casos de clientes que chegaram até mim e falavam assim, Leide, eu preciso mudar de social media, ou eu já tive uma social media, mas era eu que tinha que dar as ideias de conteúdo. Era eu que tinha que falar o que tinha que postar naquele dia. Então, para mim, não estava valendo a pena, porque ela estava fazendo aquilo que eu mandava. E eu não sei. Então, como é que ela tá fazendo e como é que ela vai ver se tá dando certo ou não, sendo que sou eu que estou mandando. Então, assim, às vezes o cliente, ele se comportava mais como o chefe ali da pessoa de uma função que ele nem sabia executar. Sim. E assim, ele não teve nem porquê, porque assim, se ele for ficar, pensando nisso, para que ele vai contratar, né? Exatamente. E eu percebo que, eu não sei se você tem essa percepção, tá? Mas eu percebo, assim, que a gente tem que ser muito atento ao perfil do... A gente tem clientes que são mais controladores, né? Então, Sim. aqueles clientes que querem... Não é nem controladores a palavra certa, que são mais, assim, participativos, sabe? É, que eles acompanham mais o processo e tudo mais. Ele gosta de sugerir conteúdo, ele gosta de ter coisas com as palavras dele, ele faz questão de, tipo, mastigar o trabalho. Eu tenho clientes que são assim, sabe? Eles Uhum. gostam de dar o tom para aquilo e eles gostam de participar, de revisar e tal. Mas em contrapartida, existem clientes que assim, gente, não me vem com problema. Eu te contratei para resolver meus problemas. Não me venha aqui Sim, pedir para ficar aprovando post, para ficar com. Não, eu quero que você poste, traga os resultados e tá tudo bem. E aí tem exatamente. esse feeling, né, de saber com quem estamos lidando, né? Com você também acontece isso? Acontece demais. Tanto que assim, a gente tem ferramentas que a gente utiliza justamente para fazer a aprovação de conteúdo, né? Então, aqui a gente faz a aprovação de conteúdo no Trello. Apesar da gente usar outras ferramentas, a gente faz no Trello para ser um pouco mais prático para o cliente. Porém, a gente tem clientes que nem tem Trello, porque eles não entram para ver. Então, a gente tem assim um quadro do Trello de clientes que não aprovam o conteúdo e os que aprovam, a gente faz um quadro separado para cada um deles entrarem e aprovar conteúdo. Justamente por isso, personalidade. Cada cliente é único. Então, assim, vai ter o cliente que ele vai querer ali olhar detalhadamente o post, a cor e tal, o brilhinho que você colocar, o emoji que você colocar. Eu tive clientes que até o emoji eles me mandavam, Leide, a gente quer usar esses emojis aqui, porque eles representam a marca e tudo mais. E tem clientes que falaram exatamente o que você falou. Eu não quero problema, eu não quero fazer coisa de post, né? Ficar aprovando post e tudo mais. Não quero. Eu quero que vocês postem e no final do mês eu quero o relatório. E é isso. E a gente tem clientes que é justamente assim, a gente posta, tá sempre postando, tá sempre alimentando a rede social e o cliente não aprova nada. A gente sobe tudo de acordo com a nossa estratégia, de acordo com, até mesmo com o nosso gosto, porque muitas vezes sai ali algo que realmente foi a gente que fez. Claro que a gente pega toda uma questão de briefing, etc. Mas sai, né? Sempre tá saindo. E aí no final do mês a gente mostra pro cliente se tá dando certo ou não está. Sim.
É muito perfil, é muito perfil. E eu acho que essa é uma dica, assim, válida para todas as profissões, né? Eu acho que saber Sim. saber com quem, saber se comunicar da forma adequada. Porque às vezes você pode, às vezes você quer, já aconteceu isso comigo, tá? Eu queria tudo aprovado, cliente, 100% tudo aprovado. Aí o cliente às vezes pode, assim, ficar meio que saco cheio da gente. A gente fica lá, você pode aprovar isso aqui? Aprovar isso. Uhum. E o cliente ele só quer resolver o problema dele, ele quer focar no core business dele. Ele quer Sim. focar no negócio principal. Ele não quer ficar aprovando pouco. A gente precisa ter esse jogo de cintura mesmo, que eu acho bem importante. Agora, Leide, me fala um pouquinho sobre. Eu tô fazendo essa pergunta para todos os meus convidados, sabe? Porque eu sei que é o assunto do momento, né? Todo mundo tá querendo saber, né? A pessoa fala, a inteligência artificial vai acabar com a profissão do seu. Ah, Como que a inteligência artificial, como que você vê hoje que ela te possibilita, né, no seu trabalho, melhorar a produtividade? Como que você vê esse assunto? eu vejo a inteligência artificial assim como a melhor amiga do social media, principalmente para quem é mãe, principalmente para quem quer exercer a profissão de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve, porque as inteligências artificiais elas são um auxílio. Elas não substituem de forma alguma, porque se você não souber usá-la ao seu favor, vai ser um monte de conteúdo Ctrl+C, Ctrl+V, e que não vai dar retorno, né? Não vai ter retorno nenhum. Mas se você sabe usar ela ao seu favor, você consegue fazer N coisas, né? Existem muitas inteligências artificiais, tanto para vídeo, para transcrever roteiro, o ChatGPT tá aí, né, para fazer análise de feed, né? Teve uma época que até estourou uma trend aqui nos Reels falando justamente isso. Eu pedi pro ChatGPT analisar o meu perfil, olha o que ele disse. E realmente ele analisa, ele fala ali alguns pontos e etc. Só que o que acontece? Qual que é o diferencial de ter um profissional? É porque é o profissional que vai guiar a inteligência artificial. Então eu não acredito nisso que o profissional vai ser substituído. Porque se a pessoa não sabe guiar ali a inteligência artificial, a gente vai ver um monte de post escrito: descubra não sei o que, não sei o que, a sua jornada de nananana. Porque Tá, são palavras que sempre ele sempre usa as mesmas palavras, tem né? post que bate o olho, eu vejo aquele monte de emoji lá, eu falo, gente, Sim, a pessoa não tem. Não, e tem gente que não tem a cara de pau nem de tirar os asterísticos que vem quando você dá o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, não, gente, a inteligência artificial ela não veio para substituir nenhum profissional. Eu não acredito nisso. Da mesma forma que o marketing digital não veio para substituir o marketing presencial, o marketing ali no offline. O offline continua acontecendo, o offline continua sendo importante. Então, assim, não são coisas que são ali opostas, no sentido assim, não opostas, mas que se batem mesmo ali. Uhum. é uma coisa excludente, né? Uma exclui a outra. Isso, elas não são excludentes, é isso, elas não são excludentes. Elas são coisas que se complementam, né? E quando eu digo isso, até mesmo para mães, né, no sentido de ter mais uma leveza de criação de conteúdo, é que, por exemplo, com o chat GPT, você consegue treinar ele ali para que ele seja literalmente a voz do seu cliente. Você define tom de marca, tom de voz, você define a questão de tipografia, de tipo de palavra ali que ele fala. Você consegue definir o público-alvo, a persona. Você consegue definir ali junto com o chat GPT como que vai ser as legendas, se as legendas vão ser mais educativas, se vai ter mais um teor de storytelling. Você consegue colocar um método AIDA lá dentro das legendas. Então, assim, é um mar de possibilidades. Só que se você não tem uma estrutura pré-montada no sentido da estratégia mesmo de conteúdo, de falar, bom, eu tenho esse objetivo, daqui eu tenho que ir para cá, daqui eu tenho que fazer isso. Se você não saber a ordem de cada uma das coisas que precisam ser feitas e como utilizar os dados que a inteligência artificial está te dando, de nada vai valer aquelas informações. Vão ser só um monte de texto bonito sobre a sua marca. Então, tem que saber usar. Não é só ter a inteligência artificial, mas saber usá-la ao seu favor. Sim, eu concordo plenamente. É uma coisa que o Ícaro fala, o Ícaro
Vale fala, né? É que hoje a gente chegou num momento do marketing digital que as coisas estão cada vez mais profissionalizadas, né? E hoje não dá certo mais ficar simplesmente postando conteúdo. Então, postando conteúdo. Até teve tempo que dava certo, né? Você postava lá todo dia, você começava. Não, hoje não, você tem que ter uma estratégia, tem que ter intencionalidade, tem que ter Sim, pensamento de campanha, né? Então, por que eu tô postando isso? Não é simplesmente postar as coisas jogadas. Porque postar as coisas jogadas não vai nos levar para lugar nenhum, né? Nossa, eu vou aqui encher isso, eu vou aqui postar um negócio que sem estratégia nenhuma, de qualquer jeito. Isso não leva a gente a lugar nenhum, né? Isso não é autenticidade, né? Isso é falta de estratégia. Então, é nosso dever, né? Como agências, como profissionais de redes sociais, orientar o nosso cliente, né? Falar para ele que assim, as coisas hoje elas são muito profissionalizadas. sim. Os nossos concorrentes, né? Eles estão trabalhando, pensando, né, em campanha, né, em estratégia, né? Então, isso é muito importante. Agora, Leide, fala um pouquinho pra gente também sobre os desafios da profissão, né? Então, a gente falou de várias coisas muito boas, Uhum. né, que a profissão pode nos proporcionar, mas eu gosto também de sempre ser muito sincero, transparente com as seguidoras, né, seguidores, enfim. Me fala um pouquinho sobre os desafios. Os desafios eles entram justamente nessa parte de estar muito profissional, o marketing. Hoje em dia, as pessoas não aceitam qualquer coisa. Só que existe dois lados também do mercado. Existe quem está buscando profissionais que realmente sejam acima da média, e existem pessoas que estão começando a compreender a importância do marketing agora. E aí, qual que é o problema em relação ao social media? É porque o social media ele é visto como um profissional que faz tudo. Quando a pessoa contrata um social media, ela acha que ela está contratando uma agência de marketing, publicidade, tudo. Tudo ao mesmo tempo. Então, é muito complicado a parte de educar o mercado, né? De educar ali o público que a gente está atendendo. E que para quem está começando, eu acho que ainda é mais difícil, porque a pessoa está precisando de dinheiro, ela está precisando começar a dar os primeiros passos, ela precisa gerar os primeiros resultados para atingir clientes maiores, mas ela também não pode se submeter a tudo. E é complicado isso em termos da profissão social media, porque normalmente você dá o seu preço e aí o dono da loja, o dono de uma pizzaria vira para você e fala assim: não, preciso disso não, o meu sobrinho faz isso daí para mim e eu pago R$ 500 para ele que tá tudo certo. Ou se não, tem aquela pessoa também que está procurando um profissional, mas ela já está procurando um profissional com experiência, ela já está procurando um profissional que tenha um case de sucesso. Então, ela não está interessada em você porque você é um iniciante, porque você está começando. Então, a gente tem esses dois lados que, para quem está começando na profissão, é um pouco complicado de lidar, né? Tanto psicologicamente falando, né? Dali de conseguir ter um jogo de cintura e saber até onde você pode ir, mas também no sentido de se posicionar, de mostrar que você é bom, mesmo sem já ter tido um case de sucesso e sem se submeter a coisas que são demais, né? O que a gente mais vê é o que a gente chama de prostituição da profissão social media. Então, por exemplo, grupos do Facebook tem demais, gente, demais, demais, demais. Grupo de Facebook, grupo de WhatsApp. A gente tem um grupo do WhatsApp aqui de Brasília que é só de social media. E aí sempre as agências estão mandando ali vagas e tal, oportunidade, freelancer, enfim. É um centro de comunicação, uma comunidade de comunicação de social media de Brasília. E aí, às vezes, a gente vê assim, uma empresa X está contratando social media e ela quer que social media seja fotógrafo, designer, editor de vídeo, gestor de tráfego, tudo junto por R$ 1.000, trabalhando 8 horas por dia e etc. Então, acaba que é um mercado que tem uma certa popularização muito grande. Muita gente se diz social media, muita gente abomina o nome social media, já não quer mais ter a sua profissão ligada ao nome. Então, tem muita gente que coloca que é estrategista digital, mas, na verdade, a pessoa é social media, para tentar desvincular isso como uma forma de posicionamento. E também tem muita gente que
vai fazendo ali as coisas e ela é social media, tipo assim, por intuição, ela nunca fez um curso, nunca fez nada. Então ela oferece muito barato as coisas, ela tem muitos clientes e ela acaba prejudicando as outras pessoas que estão iniciando ali no mercado, porque a galera tá acostumada com aquilo. É muito comum ter anúncios, né? Volta e meia eu recebo algum anúncio de pacote de social media por R$ 150, pacote de social media por R$ 300, 30 posts por mês por R$ 350. E aquilo, para o cliente que está pagando ali, que está tentando se esforçar para começar a ter alguma coisa do marketing digital, é algo muito atrativo. O preço chama atenção. Então, o posicionamento do social media, desde o primeiro dia que você disser assim, eu sou social media, uma coisa que você tem que ter muito claro nessa cabeça é o tipo de cliente que você quer atender. O tipo de cliente que você quer atender e como que você vai se portar. Porque assim, se você for na loucura de simplesmente querer entrar no mercado, você vai fazer muita coisa. Você vai se sobrecarregar e é perigoso você desistir da profissão por entrar nessas vias que não é o que é de fato a profissão social media. Então, a parte ruim, né, da profissão é mais voltada para isso, sabe? Para como o mercado vê o social media hoje e como a gente precisa se portar desde o início. E acho que outro ponto negativo também que a gente pode colocar em relação à profissão é que ela sempre está muito ligada ao design. Dificilmente as pessoas separam o design gráfico do social media. Às vezes é muito mais fácil a pessoa procurar a gente achando que a gente é um social media, que a gente é design, do que a gente é social media, de criação de conteúdo em si. Porque, assim, na teoria, o social media ele não tem obrigação de criar ali a arte, ele não tem obrigação de lidar com esses tipos de coisa, né? De criação de imagens, etc. Porém, a maioria dos sociais mídias, eu acho que sim, eu posso chutar uns 90%, sempre vende ali as duas coisas. Sempre é em conjunto. É a criação de conteúdo mais o serviço de design. Então, as duas coisas andam atreladas. Então, se você não tem ali a habilidade de design, e quando você começar como social media, você vai ver que você vai ter também certa dificuldade de aceitação no mercado a princípio. A não ser que você já tenha ali muito bem definido o seu tipo de cliente e já comece buscando esse cliente sem desistir no meio do caminho. Ou então você trabalhe, sei lá, para uma agência também. Que é uma possibilidade. Por exemplo, você trabalhe como PJ para uma agência que já tem essa estrutura. Isso, que já tem essa estrutura, exatamente. Porque ainda tem agências que contratam social media design. Sim. Né? Então, ainda tem. Então, é importante ver uma agência que já tem essa estrutura de social media. Ele é a pessoa que faz a estratégia. Ele é a pessoa que monta ali. Às vezes, a agência já tem até um copy. Então, você nem vai escrever. Você só vai ali montar a estrutura, passar para o copy e o copy que vai escrever. Não é você. Mas a profissão social media, ela tem esse atrelar de coisas. E é até importante também falar dessa parte do copy. Porque às vezes também a gente vai ver aí a profissão copywriter e tudo mais, mas o social media ele também tem que ter muita noção de copy. Ele tem que ter muita noção de escrita, ele tem que gostar de escrever. E isso está intrinsecamente ligado à profissão também. Então, você tem que pensar nessa parte que o social media ele está atrelado à copy. E muitas vezes o cliente ele não vai ter, talvez, o valor de pagar um design, um social media e um copy para a equipe. Então, ele vai querer que você faça todas essas funções. Dá para fazer? Dá para fazer. Se você tiver habilidade e tudo mais para fazer, dá para fazer. Contanto que você cobra um valor justo em relação a isso. Quando eu comecei, Leide, eu comecei fazendo tudo, né? Uhum. Mas hoje em dia, assim, eu penso, né? É muito difícil o profissional ser bom em tudo. Um profissional que é bom em copy, ele raramente vai ser muito bom em design. Em design. Eu já coloco o meu aí nessa jogada. Eu não sou bom em design. Tanto que hoje trabalho com meu marido justamente porque ele é a parte do design. Eu
Não vou. E isso eu acho muito legal, assim, fazer essas parcerias e delegar o quanto antes. Eu demorei muito para delegar. Demorei muito. Eu deveria ter delegado antes, sabe? Mas eu fiquei por muito tempo fazendo tudo. Uhum. E eu vi, assim, que não tava legal, né? Eu acho que a partir do momento que eu deleguei, hoje eu delego tanto a copy quanto a arte para pessoas diferentes, porque eu acho que a qualidade do trabalho sai muito melhor, né? Sim, é verdade. Aqui até eu queria é, tomar liberdade assim, de dar uma dica pro pessoal em relação à prospecção de clientes, tá? Eu vejo, assim, eu sempre vi muito no mercado que as pessoas às vezes ficam atrás do cliente errado. Vou explicar. Às vezes nem todo cliente que a gente busca, conversa, tem condições financeiras de pagar o serviço. Às vezes a gente fica atrás de pequenos empreendedores, pessoas que assim não tem nenhum logo ainda, Uhum. sabe? Aquele cliente que não tem nenhum logo, aquele cliente que assim, ele não tem consciência ainda do que é o nosso trabalho e a pessoa fica lá martelando. Naquele empreendedor que, assim, para ele, talvez um treinamento sobre social media fosse interessante. Então, assim, um treinamento ali para ensinar ele a mexer no Uhum. Instagram, Sim. story. Mas pagar um profissional ou uma agência para esse cliente ainda não é interessante. Então, qual é a minha dica aqui? Buscar empresas que já sejam mais consolidadas. Empresas que, assim, o seu trabalho, assim, empresas que, assim, paguem R$ 2.000, né, R$ 3.000 por um pacote de social media bem feito, não é o valor, assim, que vai ser, sei lá, metade do faturamento dela, entendeu? Exatamente. Porque é muito difícil, inclusive, o pessoal procura, vamos supor, procura uma nutricionista no Instagram. A Nutri tá ganhando ali 5 mil por mês. Como é que ela vai tirar 2, 3 mil para te pagar? Porque se ela tirar R$ 1.000 para te pagar, já vai ser assim, uma dor no coração dela. Você E vai ter ela que dar um resultado assim, muito fora da curva. exatamente, ela vai querer resultado rápido. Ela Exatamente. fica o pé, ó, se você não vender se a gente não vender esse mês, eu cancelo o contrato e vai ficar aquela coisa e não sei o que, eu preciso tudo rápido e tem que ter resultado. E assim, gente, é muito difícil trabalhar com esse tipo de cliente. E por isso que muitos social medias, isso eu já vi muito em grupos de Facebook, né? Ficam sempre chorando os pitangas lá, que os clientes são ruins, que ninguém valoriza, que ninguém quer pagar, que não sei o que, Uhum. não sei o que lá. Quando, na verdade, a pessoa está buscando nos lugares errados. Então, quando eu comecei, Leide, eu comecei prospectando nos lugares que conseguia ir, né, de networking e tal. Uhum. Eu lembro que eu comecei em alguns grupos de mulheres empreendedoras, mas eram sempre todas pequenas empreendedoras. Então, a maioria era vendedora de Mary Kay, psicóloga, nutricionista. Eram pequenas empreendedoras, né? Assim como eu era também uma pequena empreendedora. Então, eu não tinha acesso a Uhum. pessoas, a empresas grandes, né? Então, eu percebi assim, olha, aqui eu tenho um mercado, eu não consigo vender serviço para elas, mas eu consigo dar pequenos treinamentos ensinando a como elas devem se portar no Instagram, como elas Uhum. podem fazer o seu próprio conteúdo, como elas podem fazer uma no Canva, como elas podem escrever uma legenda dela. Eu não consigo fazer, mas eu posso ensinar. E aí eu comecei a fazer alguns treinamentos para elas. Então, também é uma possibilidade, né? Para você não excluir de imediato. Mas sempre meu objetivo, como vender serviços, né? Sempre foi para empresas maiores, empresas que tivessem já um certo faturamento, uma certa quantidade de negócios, que já não dependa 100% de mim para poder vender, porque não depende só do social media, né? E tem inúmeros outros fatores. Então, eu sempre tive muito isso em mente. Então, assim, quando você for prospectar, né, busque empresas mais consolidadas. Observe se essa empresa já tem uma identidade visual. Se ela já tem uma identidade visual, isso significa o quê? Que ela já investiu, ela já fez. Não é uma empresa crua, né? Uma empresa que, nossa, o dono não, sabe, não tá nem aí pra nada. Tipo, nunca investiu num pouco, nunca, sabe, sim, sabe, tipo, não tem nada, não tem um site, não é Aham. nada. Então, assim, procure. Isso é saber segmentar os seus clientes, né? E eu acho legal também uma forma de prospectar clientes que dá muito certo, de você já saber ali que o cliente ele tem um potencial para estar te atendendo, para estar te pagando, é você pesquisar por anúncios.
Se aquela empresa já faz anúncio, então ela já entende que é importante ela aparecer para outras pessoas, que é importante que ela consiga fazer captura de leads e etc. E aí, qual que é o pulo do gato? Você conseguir ver os anúncios lá pela biblioteca de anúncios do Facebook, você vai pesquisando por anúncios que estão ruins. Que você bate o olho e você vê que tem ali um monte de erro. Às vezes tem erro de português, às vezes a imagem é horrível, às vezes a estrutura do anúncio tá muito ruim, às vezes ali a copy pode ser melhorada. E você pega isso como uma forma de saber que aquela empresa ela tá investindo e você tem ali pontos para apresentar na hora da prospecção, de dizer ali melhorias que você pode fazer dentro do processo para que a empresa possa faturar mais, que ela pare de rasgar dinheiro no tráfego, que provavelmente não está dando o retorno que ela gostaria. Então também é uma forma de prospectar. E eu acredito muito também no mercado que você está prospectando. É claro que eu sempre falo para quem me procura em relação à social media que nichar é um caminho. Você não nicha logo que você começa como social media, porque você precisa entender muita coisa para você definir o nicho que você quer atender de fato. Porém, quando você nicha, que você se torna um especialista ali, é muito mais fácil você definir quem é o seu cliente ideal, é muito mais fácil você prospectar, é muito mais fácil você produzir conteúdo. Então, isso também é legal. Porém, nesse caminho, nesse percurso de nichar e etc., o que você pode fazer? Na hora de você procurar um cliente para prospectar, você pode pensar se aquele nicho é um nicho que tem ali mais possibilidade de ganhos para você, que o cliente ganha mais, então ele também tem uma possibilidade de ganho maior para você. Então, por exemplo, se você está prospectando, pensando que os seus contratos estão ali na casa de 2.000, 3.000 reais cada, então você já vai em uma linha de raciocínio de empreendedores que não são MEI, por exemplo. Porque um MEI, ele não vai conseguir te pagar. Então, você já vai ali pensando nos empreendedores que são ME. Então, já é um outro ponto. E se você está pensando nessa parte do mercado, do nicho que você quer atender, então você já começa a pensar, pô, um advogado, ele não é MEI. Um médico, ele não é MEI. Então, você já começa ali a pensar de uma maneira diferente, de pensar realmente em negócio. Até porque o nosso papel como social media, em termos de serviço, o nosso serviço principal é a gestão de rede social, que é um negócio amplo. Mas ter uma esteira de produtos ali é algo que vai facilitar também o nosso caixa, o nosso próprio empreendimento, o nosso próprio negócio. Então, ter ali uma análise de perfil para vender. O cliente não pode te pagar, você pode dar uma análise de perfil para ele. Você pode fazer uma consultoria, você pode fazer um treinamento de equipe. Então, ter ali outras possibilidades também. O social media ele não precisa ficar preso só a contratos de gestão de rede social. Ele pode fazer várias coisas. Sim, isso é muito importante falar, assim, né? Tem vários públicos. E também nada impede, né? Que eu acho que eu pego muito cliente, assim, ele numa esteira dentro da empresa. Então, eu tenho clientes que começaram com um treinamento, que eu dei treinamento, sei lá, em 2018, que estão comigo até hoje aqui na agência. Olha Depois aí. eles foram montando um negócio. O meu maior cliente hoje na minha agência veio através de uma pessoa que eu dei treinamento para ela, num antigo negócio que ela tinha, em 2018. E ela fez treinamento comigo, ganhou essa consciência em relação à importância do marketing, né? Do marketing digital, mais especificamente, dava muito Tá treinamento. cortando o seu som. Tá cortando? Melhorou? Melhorou. Eu dei treinamento para ela e depois ela foi entrando em outros negócios, né? Foi montando outros negócios e hoje está comigo na agência. Então, é uma porta de entrada. É uma porta de entrada mais barata, vamos dizer assim, né? Então a pessoa às vezes ela não quer começar investindo muito, então e você faz o quê? Você faz com que o seu cliente ganhe consciência, seu lead, né? Seu prospect ganhe consciência, né? Então ele entender, porque é importante isso, gente. Nem sempre as pessoas sabem o que é um social media. Eu Sim. lembro quando eu comecei, eu não sei se aconteceu isso com você, mas eu explicava para as pessoas o que eu fazia e ninguém entendia. Ah, Eu minha lembro mãe que até hoje. ninguém entendia. A pessoa falou assim, nossa, mas é o quê, né? Aí eu lembro que eu ficava explicar, então eu faço algumas propagandas para internet, Uhum. eu faço conteúdo na internet, para rede social. Então,
ninguém entendia o que eu fazia, né? E então a gente precisa, né, criar essa consciência mesmo, explicar a importância que é, né, o que faz, como pode te ajudar, como pode gerar resultados, né? Uhum. E se você quiser já iniciar em um nicho que já tem consciência de que é um social media, é o nicho de infoprodutos. Os infoprodutores, eles já têm esse nível de consciência, eles já entendem o que é ali uma equipe e tal, até mesmo essa questão de viabilidade de serviços, que o social media é responsável pela estratégia, que é necessário ter um copy, que é necessário ter um design. Então, o nicho de infoprodutos, ele é o nicho que a gente já tem um nível de consciência a mais. Então, se você quiser começar e não ter tantos problemas com a educação do cliente, o nicho de infoprodutos é um bom nicho. Porém, você tem que saber que, primeira coisa, a maioria dos cursos de social media hoje, e eu já fiz muitos, não ensinam o social media a ser um social media para lançamentos. São pouquíssimas as pessoas que têm ali uma formação específica de social media para lançamentos. E eu indico assim, veementemente, que você faça uma formação específica de social media para lançamentos se você quiser atender infoprodutor. Porque senão você vai fechar ali com a pessoa meio que às cegas, vai fazer um trabalho mal feito, porque não é a mesma coisa do que atender um negócio local ou do que atender um prestador de serviço, e vai se frustrar, e vai ter contrato sendo terminado, e etc. Então, é bom que você se especialize. Se você for atender infoprodutor, é bom se especializar. Oh, muito bom, me deu até uma ideia de curso, hein? Acho que eu vou criar um curso de Olha aí. para infoprodutora, eu sou coprodutora, né? Então, ó, Pois é, menina, e é incrível isso, porque assim, eu já participei de vários lançamentos, porque lançamento você como coprodutora sabe, né? A gente pega ali o projeto, faz ali aquele período e muitas vezes a equipe já tem ali uma pessoa que é específica já de criação de conteúdo e tudo mais, então a gente só pega ali no momento do lançamento mesmo. Pré-lançamento e tal, faz o lançamento e fecha tudo. Eu trabalhei com a Expert durante 2 anos e meio. E aí, quando eu fui sair da equipe, foi assim, Deus nos acuda para ela poder conseguir outra pessoa. Porque realmente os social medias não têm essa formação. As pessoas não sabem, o social media não sabe o que fazer, não sabe as fases de um lançamento, não sabe os tipos de lançamento, não sabe os tipos de conteúdo que precisam ser feitos em cada uma das etapas. Então, ó, é uma lacuna boa para a criação de curso. Ó, já anota aí, Stephanie, olha aí, no nosso planejamento aí de lançamentos. Pode me chamar para dar aula que eu Ó, venho. já vou chamar a Leide também para ser professora desse lançamento aí. Olha aí, tá vendo? Já saímos daqui com ideia de produto. Produto, exatamente, mas você faz muito sentido, porque como coprodutora, né, eu vejo muito essa dificuldade mesmo. Eu vejo muita dificuldade mesmo de encontrar quem entenda as etapas, né? Essas etapas do lançamento. E é assim, e é um mercado que tem muita oportunidade, né? Sim. Então, assim, é fácil de você prospectar. Você precisa prospectar com o produtor, né? O lançadores, né? Não é nem expert, é o lançador. É o lançador. Porque é ele que é responsável pela parte de equipe e tal. Então não faz sentido você ir atrás de expert. Não, você tem que ir atrás do lançador. Esse é um grande erro que muita gente comete. Inclusive, é muita gente atrás da Aline, né? E muitas vezes perde a oportunidade na Sony porque vai atrás da Aline, não vai atrás de mim. Olha aí. A Aline sempre. Tá vendo? Então, a Aline sempre me passa, né? Quem aparece e tal. Mas, às vezes, a pessoa ela poderia cortar caminho, entendeu? Sim. Então, vão atrás do coprodutor, gente, do lançador. Porque, às vezes, sei lá, o expert passa a informação. Só que aí está no meio do turbilhão de coisas, você vê lá, Você nossa, nem para. olha, mas se a pessoa criar um relacionamento, que essa é a palavra relacionamento com o coprodutor, é outra coisa. Eu já teve pessoas aqui, a Ju, que trabalha com suporte. Ela veio prospectar, ela chegou através da Aline, né? A Aline me passou o contato dela, a Aline passou meu e-mail para ela na época, e eu comecei a conversar com ela. Só que foi bem numa época que eu tava assim no olho do furacão. Eu não sei exatamente o que eu tava fazendo nessa época, mas foi uma época corrida. E aí ela começou a conversar comigo e ela criou um relacionamento mesmo comigo. Ela chegou assim, eu lembro até dessa frase, foi isso que me fez contratar ela. Ela falou assim, Ana, me ajuda a te ajudar. Pronto, ganhou. Ana, me ajuda a
te ajudar, porque eu tava sem tempo para responder ela. E eu precisava de um suporte. Eu precisava de suporte, mas eu tava assim, eu tava tão cheia de coisas que assim, eu não tava conseguindo contratar. Uhum. Ana, me ajuda a te ajudar. Eu falei, meu, essa menina, ela quer trabalhar. Essa menina quer trabalhar, eu vou dar uma oportunidade para ela. E ela começou e tá aqui até hoje, né? Nosso braço direito aqui nos lançamentos e tal. Então, dica aí para quem quer prospectar, gente. Eu acho que o mercado digital tem muita coisa. Você me deu uma boa ideia, viu, Leide? Ó, gostei. Ai, Vocês, que ótimo. a nossa, dessa formação aí de social media para infoprodutores. Vamos lá, vamos lá. Gente, 2025, a gente tem tanta ideia aqui que vocês não têm noção. Essa semana não, nesse mês de lives foi só um aquecimento aqui no perfil para tudo que vem aí. Ai, que ótimo. Leide, agora pra gente finalizar, a gente tá batendo aí 1 hora de live. Qual conselho você daria para quem está começando agora? Um conselho. Nossa, tem tanta coisa quando a gente fala de social media, mas eu acho que o principal conselho que eu daria é que você não desista na primeira batalha que você enfrentar. O mercado digital, ele é um mercado assim de muitas possibilidades, de muitas oportunidades. E até você conseguir realmente se encaixar ali, ver o que você gosta, ver qual é a linha que você quer seguir, vai ter muitas batalhas, muitos empecilhos, vai acontecer problemas, né? Então, assim, um conselho que eu dou, assim, de olhos fechados e que você pode agarrar com unhas e dentes é o seguinte: você não é casado com seu cliente. Então, contratos, eles acabam. Contratos, eles chegam ao fim. E tá tudo bem. Então, assim, não desista. Não desista se aquele cliente não foi o cliente dos seus sonhos naquele primeiro momento. Ou se você achou que estava indo tudo certo e de repente o cliente foi lá e cancelou o contrato. Não desista. Agarre a oportunidade do mercado de social media e vai. Você vai ver que muita gente grande no mercado hoje digital como um todo começou como social media. E passou ali pelo processo social media e depois viu que queria fazer alguma outra coisa, e evoluiu, e virou produtor, e virou dono de agência, virou isso, virou aquilo. Mas a profissão social media é uma profissão muito necessária. A gente precisa muito de bons sociais mídias. Tem oportunidade para todo mundo, tem mercado para todo mundo. E você não pode desistir. Você não pode desistir ali no primeiro problema, na primeira dificuldade, no primeiro cliente, no primeiro não que você ganhar. Então, continue, siga em frente e até relembrando um conselho extra aí que a Ana já deu desde o início da live. Pega uma metodologia, abraça aquela metodologia e vai até o final. Enquanto você não testar, enquanto você não validar, você não para. Porque é muito fácil, muitas vezes, a gente vê alguém falando assim, por exemplo, a gente vê um post, alguém disse assim, postar às 18 horas não dá certo. Aí você pega aquilo como verdade da tua vida e você nunca posta às 18 horas porque não dá certo. Mas você testou? Você testou mais de uma vez? Você testou em contas diferentes? Como é que foi? Ou você só pegou aquilo ali como verdade? Então, pega aquela metodologia, estuda, testa uma vez, testa duas, testa três, até você ver se dá certo ou se não dá. Se realmente não der certo, aí sim você parte para outra. Aí sim você testa uma coisa diferente. Aí sim você vai para uma nova metodologia. Mas não desista. Não desista de forma alguma. Porque as possibilidades dessa profissão são, assim, enormes. Enormes mesmo. Perfeito, perfeito. Gostei. É uma profissão que a gente, a gente aprende muito, né, Leide? Eu acho que ela dá base. Sim. Acho que é por isso que tem tanta gente grande que foi social media, né? Porque ela dá base para muitas outras coisas. Ela nos faz fazer muitas ideias também, né? Então, é uma profissão que traz muito, muito isso, né? Esse aprendizado. Eu Sim. aprendi tanta coisa como na época que eu fiquei trabalhando como social media, né? Eu comecei a ter alguns hobbies que eu aprendia com os clientes. Então, eu tinha um cliente vinho, por exemplo, né? Que era um wine bar. E eu comecei a me interessar por vinhos a partir desse cliente. Olha aí. Foi muito legal, assim, comecei a me interessar pelo mundo dos vinhos
cliente, eu tive um outro cliente que era uma associação brasileira da área de crédito, né? E a gente fazia muitos posts de educação financeira. E eu lembro que na época eu fiquei fissurada nesse assunto de finanças, né? Eu comecei a pesquisar muito, então é uma área que também dá muita margem para o aprendizado, né? Então isso é Sim, muito bom. E às vezes, como você falou, né? A gente não é casado com o cliente. Então, às vezes os contratos eles acabam. E eu acho que nem sempre é sobre nós, né? Às vezes são momentos que o cliente está vivendo. Então, a gente sim. pode voltar também depois. Tive vários clientes ao longo da gente saíram, depois voltaram em outro momento, mais maduros, com problemas resolvidos, né? Nem sempre é porque é um mau trabalho. Nem Uhum. sempre é um mau trabalho. Às vezes é porque não é o momento do cliente ainda, né? Tem que ter isso mesmo. Olha, Leide, a Suelen falou assim que a live foi muito esclarecedora. Ela teve dúvidas que ao longo da conversa foram sanadas. Muito bom, Suelen. Maravilha! Que ótimo! E quem tiver dúvida também, gente, sobre a profissão, quiser saber mais alguma coisa, quiser saber como é que é os bastidores, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir no meu perfil, pode me chamar lá no direct, estou disponível para responder vocês, tá? Só falar, vem pela Ana, que aí eu já sei que eu posso responder. Perfeito, perfeito. Leide, muito obrigada pela participação. Obrigada mesmo por ter aceitado o meu convite. Fiquei muito feliz em falar com você. Igualmente. Muito obrigada por Igualmente, agradeço demais a oportunidade. Conte comigo para o que precisar e vamos nos falando. estar certo, então. Muito obrigada, Leide. Fica com Deus. Uma boa noite. Com Deus também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.